Glória a Deus. Oh, glória! Mais uma vez, já quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Um momento de alegria de poder estar aqui. Amém. Eu quero compartilhar com vocês a palavra que está lá em Gênesis, no capítulo 18. Então eu quero falar um pouco da importância da intercessão. Depois eu vou ler aqui o Gênesis também, 19, 29, mas por enquanto eu vou ler uma parte aqui do Gênesis 18, a partir do 17. Gênesis 18, a partir do 17. É um momento assim de lembrar da importância da intercessão, para a gente buscar por outras pessoas. E a intercessão é que Deus ele trabalha. O Senhor tem colocado isso no meu coração já há muitos anos, desde quando eu era novo convertido. O Senhor já falava muito comigo em relação à intercessão. Eu fazia parte de um ministério que toda terça, pela manhã, quando eu estava rodando no Alto de Freitas, eu tinha muito prazer de estar ali toda terça de manhã. Para a gente estar se reunindo com os irmãos para poder decidir. E ali eu lembro que o momento a gente cantava um hino ali com o Senhor, aí a gente começava a orar e o Senhor usava assim a missionária que na época ia levar a palavra, e aí a gente começava a orar, pegava o livro de caderno de oração, orava para as pessoas. E assim eu sei que eu chamado de Deus, eu acredito que eu tinha chamado para a intercessão para todos, para que esteja percebendo, independente de qualquer coisa, porque às vezes a gente passa aí fora e a gente tem tantas coisas erradas, e às vezes o Senhor ele quer que a gente venha interceder por aquele momento. Eu falando isso aqui, eu lembro uma vez que eu vinha com um colega aí em cima e de repente dois rapazes estavam conversando e começaram a se agredir um ao outro, e todo mundo olhando, até o colega mesmo que estava comigo começou a parar, olhar, e aí eu falando eu pedi assim direção ao Senhor, e eu fui assim no meio dos dois assim, pedi para que eles parassem, e falei que pela adiantar vocês de ligar, não sei o que. Eu sei que assim que eu cheguei, que eu falei, apesar de eu chegar primeiro ao Senhor e pedir, para poder que eu não poderia chegar também de qualquer jeito, mas eu olhei ali de imediato e fui ali. Assim que eu cheguei no meio deles, que eu falei, eu sei que um partiu para o seu lado, mas todo mundo estava esperando as coisas acontecerem. E isso é o momento de a gente mesmo estar intercedendo quando acontece uma briga ou algumas coisas lá fora, o que a gente tem que fazer ali é no nosso cantinho, interceder ao Senhor. Eu estava falando com minha esposa hoje que ontem eu estava mais ou menos entre 2h pouca da manhã para 3 horas, e ali subiu uma senhora na ladeira, uma coisa, eu só queria sair para ver, ela estava orando e clamando no pé dos jovens. Eu absurdo todos os jovens aqui dessas casas, os dias subiu orando, pensei que o cachorro foi atrás e ela repreendeu o nome de Jesus, o cachorro saiu e ela subiu, todos os jovens que tiverem alguma viela aqui, alguns cantos aqui, o Senhor está acontecendo, entendeu? E subiu clamando. Aí eu fiquei assim, eu fiquei lá de fora assim, e você entendeu também pela vida dela, que estava ali naquele momento, seguindo. E aqui eu estou trazendo essa palavra, lembrando do outro da semana que estive aqui, que eu peguei sobre a vida de Abraão. E aí, o que é que acontece? Esses 3 homens, que significa
os 2 anos que o filho e o Senhor, quando ele se apresentou, né, para Abraão, quando ele prometeu o filho a Abraão, ele já está vindo com outro propósito, que ele ia descer para a cidade de Gomorra para poder, né, destruir aquela cidade. Então aqui no 17 vai dizer assim, ó: disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Vamos ficar por aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, digno de honra é o teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta hora, Senhor, para aprender do Senhor, para aprender do teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda neste momento, nesta hora, Senhor. Ó Senhor, que todos os corações aqui estejam cativos à tua presença e à tua palavra, Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, a tua direção em todo o tempo nesta hora, Pai. Pai, nos ajuda, meu Pai, em nome do teu Filho amado, para que a gente possa ir, meu Pai. E que o Senhor também possa ir à nossa frente, desembaraçando todos os caminhos. Ó Pai, muito obrigado pelo teu apoio e pela tua graça. Pai, mais uma vez, eu quero te agradecer, Senhor, por esta igreja, Senhor, e pela vida que o Senhor há de fazer sobre a vida dele nesta hora, meu Pai. Nós clamamos e a tua palavra diz: clama ao Senhor e o Senhor responde. Então nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, para fazer as coisas que apraz ao teu coração, e nós sabemos que o Senhor faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E meditando nessa palavra, eu pude perceber que quando o Senhor ele chega até Abraão, que ele anuncia, né, a chegada dele, mas quando Abraão veio de longe, Abraão ele corre, né, para poder se apresentar ao Senhor, e ele ganha água para poder lavar os pés, né? Ele corre para que Sara faça bolos, né? Ele corre para o servo dele para que vá tirar um bezerro para fazer, e ali ele come com o Senhor, né, na presença do Senhor. Então isso eu me alegro muito quando eu paro para poder ler essa importância que a gente reconhecer o Senhor nas nossas vidas. E mesmo assim, o Senhor, os 2 anjos eles vão na frente, e o Senhor se apresenta para Abraão e permanece com Abraão ali. E aí diz o que o Senhor, né, ocultarei a Abraão, né? O Senhor não ocultou o que ele ia fazer a Abraão naquele momento. Aí ele vai dizer assim a palavra: porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos, no 19, e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticar retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. O Senhor tem falado a respeito de Abraão desde quando ele manda que Abraão saia da terra dele, do meio da parentela dele. O Senhor lhe fala a Abraão, né, que ia abençoar, aquele que abençoasse Abraão também iria ser abençoado. Então o Senhor, através de Abraão, abençoou todas as famílias da terra. Então, quando o Senhor ele se apresenta, quando ele promete a Abraão filho, né, e Sara está na tenda por trás, ela ri também sobre aquele momento, né, que o Senhor determinou que daria um filho a eles. Mas de antemão, o que eu quero trazer aqui é a importância dessa intercessão, né? Disse mais o Senhor, no 20: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se tudo tem praticado segundo o seu caminho, que a mim tem chegado, e se não saber-ei. Então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegando-se Abraão, disse: destruirá também o justo com o ímpio, né?
Abraão ele pergunta ao Senhor se o Senhor destruiria também o justo com o ímpio, né? E Abraão diz mais assim: longe de ti fazer este mal. Então Abraão ele se ousa a perguntar ao Senhor se tivesse 50 ali naquela cidade, destruiria. E o Senhor disse: por amor dos 50, eu não destruirei. Então Abraão ele começa a interceder mais ainda e pergunta: e se dos 50 só tivesse 45? E o Senhor continua dizendo a Abraão: por amor dos 45, eu não destruirei também a cidade. E Abraão vai prosseguindo e falando com o Senhor cada vez mais, e abaixando, que o Senhor vai dizer a Abraão: eu não destruirei a cidade por amor de quantos estiverem lá, e seja fiel ao Senhor. E chegando-se, Abraão disse: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti, não fará justiça ao juiz de toda a terra. Então Abraão ele se prostra diante do Senhor e fala todas essas coisas, assim como ele se prostrou quando ele viu quando o Senhor vinha. Ele se prostrou com o rosto em terra e adorou ao Senhor, e foi pedir para que Sara fizesse bolo, pegou água para lavar os pés do Senhor. E isso é o que? A atitude de um servo de Deus, que reconhece como o Senhor está presente. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei no lugar todo por causa deles. Tornou-lhes Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar e disse: se porventura se achares ali 40, mais uma vez insistiu por causa dos 40, não o farei. Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, de novo insistiu: não o farei se achar ali 30. E Abraão continua, intercedendo ao Senhor, porque Abraão sabia que ali também estava um parente dele, que Ló foi para aquela cidade, e Abraão ele temia muito a isso, pedindo para que o Senhor lhe tivesse de misericórdia. Então a Bíblia vai dizer aqui que ele tornou Abraão, e eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor: se porventura se acharem ali 20, respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Disse ainda a Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor: por causa dos 10, não a destruirei. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Você vê que ali Abraão ele vai ali insistindo em uma intercessão com o Senhor, perguntando se o Senhor o destruiria. Ele chega até o momento de 10, para perguntar ao Senhor se lá pensa 10, se ele destruiu. Então o Abraão ele já não perguntou mais. Então o Senhor ele se retira, e segue para a cidade de Sodoma. Mas antes do Senhor chegar, os anjos eles se apresentam, também perante Ló. E Ló, quando ele vê também que esses homens vêm à casa dele, ele corre também da mesma forma. Eu creio que é um ensinamento, já que Ló ele tinha
através da vida de Abraão, né, que eles saíram juntos, com certeza, Ló também tinha o temor do Senhor no coração dele. Então, ele, quando vê, ele também corre, ele se prostra com o seu rosto em terra, né, ali ele adora, ele convida aqueles homens para poder ir para a casa dele, ele também lava os pés dos anjos, né, e ele convida os anjos para entrar também, e vai cozer também o quê? Bolos também, né, para comer juntos. Então, quando Ló ele agrega aqueles anjos na casa dele, o que é que acontece? Aquele povo que era aqueles povos de Sodoma, quando eles veem, ele vai à noite à casa de Ló e manda que Ló colocasse aqueles dois homens que entraram para fora, né, para querer abusar daqueles homens. Tanto que eles mandam botar para fora e Ló clamam a ele, pedindo que não fizesse isso, né, que ele tinha duas filhas ainda que era virgem ali, que ele poderia colocar para fora, mas não para que ele não fizesse aquilo. E mesmo assim, aqueles homens começaram a perguntar a Ló se Ló era juiz da terra que chegou ali, então ele começa a querer fazer pior, né? Ele disse que iria fazer do Ló pior do que o que iria fazer com aqueles anjos que estavam ali. Então, quando eles falam isso para Ló, os anjos eles se apresentam e botam Ló para dentro. E quando ele coloca Ló para dentro, né, ele faz aquele povo cair numa cegueira, né? Os anjos começam a orientar Ló, perguntando, né, se Ló tinha mais alguns ali naquele local que era com ele, né, os gêmeos dele, né? Então, até chega um determinado tempo que Ló ele vai lá para chamar os gêmeos deles, mas eles não quiseram ir, ainda zombaram de Ló, né? Então, os anjos vão ter que pegar Ló pela mão para poder sair daquele local que iria destruir, né, a cidade. Então a gente vai ver aqui, ó, em Gênesis 19, 1. Vamos ver Gênesis 19, 1. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra, né? A gente vai perceber da mesma forma que quando eles se achegam também a Abraão, né? Abraão se prostra com o rosto em terra, da mesma forma Ló, um homem que teme ao Senhor, né? E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela à noite, e lavai os pés de madrugada, vos levantarei e direis vossos caminhos. Responderam eles: não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa, e ele lhe deu um banquete, né? Da mesma forma que Abraão fez, né? Ló da mesma forma fez também, né? Assando-lhe pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, assim todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Trazei-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu à porta, fechando atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedas tão perversamente. Eis que tenho duas filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou as trair para fora e lhe fareis como bem vos parecer. Somente nada faças a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado, né? Logo então roga a esse povo,
né, para que não fizesse mal a esses homens que entraram lá. Mas eles não querem saber de nada, meu irmão. O povo era tão mau que eles não quiseram saber de nada. Ele, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: esse indivíduo, né, eles falando para Ló, como estrangeiro veio aqui habitar e quer se adorar, em juiz agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha que a arrogância danada, né? Quer dizer, chega uma pessoa para visitar uma casa de um colega ou de alguma coisa sem saber eles que eram outros que já viviam para ver que a cidade era tão mal, já tinha subido ao coração do Senhor, e aí para testificar mais ainda, né? Que o Senhor disse que desce para ver se era isso mesmo. O que é que acontece? Eles descem para arrombar para a casa onde esses dois anjos estavam, né? Para poder querer já pegar Ló. Então, o que acontece, né? Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens na cidade, tira-os para fora deste lugar. Né? O Senhor, ele manda para que Ló venha tirar aqueles homens, né, para que saísse da cidade. O Senhor manda para que ele vá procurar para ver se tem mais alguém da casa dele, né, o genro, ou alguém que fosse com integridade, né, que fosse que nem a dele, para sair daquele lugar. Mas não existia, irmão. Para você ver que a intercessão de Abraão, eles chegam a 10 justos. O Senhor diz assim: se tiverem 10, pouparei toda a cidade por causa desse 10. Então Abraão, ele cessa de falar naquele momento da intercessão de Abraão, e Abraão sabia, né, que o sobrinho dele estava lá. Então aqui a gente vai ver, ó, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem envolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído, Ló falou com seus genros que haviam de casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas eles pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apartavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. É uma cidade tão mal, Ló, onde se meteu nessa cidade, né? Mas Ló, a gente vai ver através da palavra que Ló, ele era um homem justo, ele não tinha um coração mau, né? Porém ele estava num lugar que não era um lugar propício a ficar, e ali o Senhor, ele já tinha o que? Determinado que destruiria aquela cidade, né? E a gente vai ver bem antes um pouco, né, na passagem de Noé, também fala que os homens eram maus naquela cidade, naquela época. E aqui aqueles homens passaram já a medida, né, da misericórdia do Senhor. Então o Senhor chega para Noé e manda que Noé fizesse ali uma arca, né? E ali o Senhor, ele destrói também aquele povo que era mau. E aí a gente vai ver que de tudo aquilo que restou, né, que o Senhor mandou que Noé juntasse, né, os animais, os 3 filhos dele, né, com as esposas, estava Noé com sua esposa também, ali eles desceram a procriar, e fala também que um dia, né, Noé ele se embebedou e tomou muito vinho, né, ele se
vestiu, ele estava nu, e o filho dele entrou e viu, né, o pai nu, mas o filho não se envergonhou, saiu de qualquer jeito, chamou os outros para poder falar, né? O pai está nu, né? Se alegrou daquilo, mas os outros dois, né? Sem e Jafé, o que é que eles fizeram? Eles deram as costas, né? E cobriram o pai, né? Mas o pai, quando acordou, ele soube do que aquele fez, que Cã fez. E o pai, eu não sei bem porquê, o pai ele amaldiçoou o filho, né? Por causa daquela atitude do filho. E por isso que aquela terra ela era amaldiçoada, né? A terra de Canaã, onde viviam os cananeus, os jebuseus, né? Todos aqueles povos, né? Os anaquins, os gigantes, né? Aqueles povos que foram da descendência de Cã. Então a Bíblia vai contar que Abraão ele veio, né, da descendência de Sem, né, e ali gerou Naor, Terá, e de Terá veio Abraão, né, e de Abraão surge toda essa aliança que o Senhor ele prometeu a Abraão, né, que por Abraão ia ser bendita todas as famílias da terra. E aí vai seguindo, né? Abraão intercede pelo sobrinho dele, né? Pelo sobrinho dele não, mas intercede por Sodoma naquele momento para que o Senhor o livrasse. Mas o Senhor disse que se houvesse 10 também, o Senhor livraria. Eu creio também que o Senhor o livraria se tivesse menos do que 10, tivesse 5. Eu creio que o Senhor o livraria de toda forma. Amém. Né? Ele, porém, se demorava pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, e ele, a sua mulher e as suas filhas, né? Sendo-lhe misericordioso o Senhor, assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Né? A misericórdia de Deus, né? Assim, porque o Senhor, ele lembrou, irmão, da intercessão de Abraão. E o Senhor, ele sabe todas as coisas. Ele sabia, né, que o sobrinho de Abraão estava ali, né? Quando os tinha tirado para fora, disse um deles: escapaste, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças, né? Ele estava demorando tanto que os anjos lá mandam que ele se apresse, porque já estava determinado o que iria acontecer. Responderam logo assim não, meu Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, tem agradecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida, mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Né? Então aí eu pego aqui: eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite-me que me escape para lá. Porventura não é pequena e viverá a minha alma. Né? Ló vai e eles permitem que Ló fosse. Então o Senhor lhe dá o livramento a Ló dentro do que Ló pediu para ir para aquela cidade, né? Mas os anjos pedem para que eles não olhassem para trás, mas a mulher de Ló, ela parece que ela se perdeu em algo, né, lá em Sodoma, e ela fica para trás porque não obedeceu a ordem e o comando do Senhor. Disse-lhe: quanto isso também te hei entendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor da sua parte fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra.
e subverteu aquela cidade e toda a planície, todos os moradores da cidade, do que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. É assim mesmo nas nossas vidas, irmão. A gente pode se perder a nada aí fora para que a gente venha sentir saudade e querer voltar atrás, né, da vida errônea que a gente teve, né, do momento onde a gente verdadeiramente ainda não conhecia o Senhor. E o Senhor, Ele quer que a gente esteja com esse coração contrito com Ele em todos os momentos das nossas vidas, que a gente possa estar clamando, né? E a gente clama, o Senhor Ele ouve, né? Porque a própria palavra diz o que? Clama a mim e respondeste-ei, revelaste-ei coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, né? Mas o Senhor Ele é um Deus que revela, e quando o Senhor Ele fala, Ele cumpre. Então aqui mesmo a gente vai ver que o Senhor Ele lembrou daquela intercessão de Abraão. Vamos ver aqui no 15 desse mesmo ano. (19 e 29). Ora, aconteceu que, destruindo Deus a cidade, as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição e subverteu do meio da destruição, ao subverter aquela cidade em que Ló habitava, né? A gente vai ver o que o Senhor Ele lembrou, né? Lembrou de Abraão e tirou Ló, né? Muitas das vezes, mas só que a gente vai olhar o texto, a gente não vai ver que o Senhor não falou nada a Abraão. A mesma coisa somos nós, quando nós estamos intercedendo, o Senhor vai lá, né? Ele vai dizer o quê? Que lembrou o Senhor de Abraão e tirou Ló. Né? Aqui é uma palavra que confirmada da parte de Deus, né? Que lembrou de Abraão da intercessão. Assim mesmo somos nós quando nós estamos intercedendo por quem quer que seja. Amém. O Senhor Ele vê essa nossa disposição quando a gente tem o nosso coração contrito com Ele para interceder por outra. Né? Eu lembro de um momento mesmo que eu ainda estava aqui embaixo trabalhando na padaria e eu ia lá em cima para comprar uma acarajé. E no momento que eu estava indo, eu peguei o celular e eu abri um grupo da família. E quando eu abri o grupo da família, estava lá, né? Minha irmã estava já na gravidez, já nos dias de ter mesmo, já está passando dos dias e os médicos falaram que estava tendo complicação e ela não ia poder ter. E aquela luta para poder transferir, e a gente, ela mesmo já para poder perder a criança, né? Então o Senhor assim me incomodou naquele momento ali, eu não tive mais vontade de comer acarajé, e eu desci para cá, fui para lá para interceder, né? E ali eu comecei a orar, né? Clamar ao Senhor, e assim o Senhor trouxe um refrigério, né? Trouxe assim uma alegria naquele clamor ali, quando eu estava clamando ao Senhor, né? Pedindo que o Senhor, e ali mesmo ela teve, não demorou, né? E a criança saiu saudável, eu já fiz até o quê? 3 anos lá, brincando, né? E assim, estou sempre com ela, brincando com ela, assim, o Senhor deu um caminho muito grande por ela, né? E a gente, assim, quando chega, eu mulher ali, ela em casa, né? Brincando. E aí, às vezes, eu lembro, né, da intercessão que o Senhor coloca em nosso coração para que a gente possa interceder, né? E quando a gente intercede, o Senhor, Ele faz. É a mesma coisa como o pastor estava falando, né? No domingo aqui, que a palavra do Senhor é o quê? Ela é viva e eficaz. Então, quando a gente libera a palavra do Senhor, ela penetra, porque a palavra é aquilo que ela penetra, ela é uma espada de dois gumes, né? Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, né? Juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Essa intenção do coração, só quem sabe aqui, só o Senhor sabe, né? A intenção do coração do homem. Né? Então o Senhor, Ele divide as juntas e medulas, Ele sabe todas as coisas. O Senhor, Ele pode
fazer acontecer todas essas coisas. Então, Abraão é aquele que vem ensinar, né, o que é uma intercessão. Né? Eu lembro de quando também Moisés ele chega para Josué, né, para Josué e Caleb, e ele sobe com Arão, né, e Ur para poder interceder enquanto Israel ele está pelejando contra os amalequitas, né? E ali, enquanto Moisés está intercedendo, Israel prevalece, mas quando Moisés ele para, que ele cansa, que a mão dele desce, que ele acontece, Israel começa a perder. Então ali os dois sempre colocam duas pedras um do lado, outra do outro, e ali ele sustenta a mão de Moisés enquanto está intercedendo pelo povo. E ali os dois intercedendo, é a mesma coisa nós que podemos nos reunir, né, por uma intercessão, para interceder para a vida daqueles que estão precisando, né, da intercessão, porque Deus ele nos mostra, né, aquelas pessoas que estão lá fora, né, que a gente vê que aquela pessoa está um pouco fraca, então a gente, né, pede ao Senhor direção, até mesmo para chegar a essa pessoa com amor, né, para falar do amor dele próprio, do amor do Senhor, e interceder pelaquela vida, porque quem somos nós, né, para julgar ou querer falar da pessoa que está se afastando, ou lá está se afastando. Não, meu irmão, mas ele está passando por uma situação que a gente não sabe. Então nós podemos o quê? Clamar, abrir, né, pela vida dessas pessoas. E o Senhor é um Deus que faz todas as coisas. E eu me alegro muito por isso. E assim eu lembro também do momento que o Senhor me chama também Moisés para ensinar o povo a amar a Ele. Né? E fala, Moisés é um homem bem manso, que vai ensinar a palavra do Senhor, e ele ali vai ordenar a palavra do Senhor ao seu povo, aquele povo que era muito teimoso, né? Mas Moisés ele chega, né, e diz assim: olha Israel, o Senhor teu Deus, ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, conforme toda a tua força. Então, o que é que Moisés ele vai fazer? Pedir ao povo, né, que aprenda a amar o Senhor. E aí ele vai dizer: ensina aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, né, quando estiveres andando pelo caminho, quando estiveres na mesa, né, inculca ao menino, né, a palavra, ensina. Então ali a gente vai aprender, né, que o Senhor ele quer isso, que a gente venha amar Ele no primeiro lugar, de todo o coração. O Senhor ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele para nos salvar. O Senhor ele deu, né, para que a gente pudesse ser resgatado. Desde o início o Senhor ele vem falando, né, que Ele daria o Filho dele, desde a consumação dos séculos, quando Adão pecou, Ele disse que nasceria um, que a serpente poderia o calcanhar, mas Ele feriria a cabeça, né? Então a gente tem que compreender todas as escrituras do Senhor, porque Moisés ele fala também, né, que o Senhor ia suscitar um, né, que nem ele, mas a esse o povo ia ouvir, né? Então esse é o Senhor que nós servimos. Isaías ele fala também na palavra dele que um menino nasceria, né, e o governo estava sobre os ombros dele, e o nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Né? Deus é um Deus maravilhoso, que Ele fala no nosso coração, para que a gente possa compreender os estatutos dele e o querer, para que a gente possa seguir, para que a gente possa ensinar os nossos filhos ao caminho, ainda que esteja sendo difícil. O Senhor ele se apresenta, porque Ele não apresentou para a gente facilidade, mas Ele disse que no mundo, né, teríamos aflições e teremos medos, e a gente não podemos desistir de modo algum de servir ao Senhor por nada. Às vezes eu estava reparando, o pastor também domingo falando de algumas coisas da necessidade, as coisas que se acontecem, e às vezes a gente pensa mesmo em desistir por algumas coisas que vêm acontecendo, mas a gente não podemos desistir de modo algum, porque o que o Senhor fez por nós é algo muito grande, né? Preço de sangue o Senhor ele fez para nos resgatar. Então por que nós iremos desistir? De modo algum podemos desistir, né? Isaías também vai dizer
né, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, né, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então o Senhor, Ele levou todas essas coisas para nos resgatar, para que a gente tenha uma vida, né, direcionada a Ele, para que a gente possa levar a qualquer outras pessoas, né, pessoas necessitadas, né, porque o Senhor Ele diz que quando a gente estende as nossas mãos, quando a gente não coloca o nosso dedo inimigo para apontar, né, quando a gente ajuda ao necessitado, quando a gente oferece a nossa carne, quando a gente dá o pão àquelas pessoas, a Bíblia vai dizer, né, a palavra de Deus vai dizer que quando a gente gritar, o Senhor vai dizer: este aqui, né, porque a gente está fazendo aquilo que apraz o coração do Senhor. E o amor do Senhor, ele é um amor tão grande que Ele faz a comparação, né? A gente vê aqui a pastora clamando pelo filho, né? Porque mãe sabe, mãe ela se aprofunda muito mais do que o pai através do filho. Nós sabemos que o filho não é nosso, o filho é do Senhor, porque nenhuma mãe e nenhum pai saberia o que viria antes de tudo, né? Se vem um homem no ventre ou se vem uma mulher, mas é Deus que coloca lá, né? E Ele pede que a gente ensine a essa criança do caminho, né, para que quando crescer essa criança não desvie a comparação que o Senhor Ele faz em uma mãe, é quando Ele diz, né, que ainda que uma mãe, né, que se compadece do seu filho ainda no ventre, né, que essa mãe, se ela se esquecer desse filho de modo algum, o Senhor esquecerá de cada um de nós, porque cada um de nós está escrito na palma da mão do Senhor, né? Então é algo muito forte. Ainda que uma mãe que ela venha a se esquecer, o Senhor ele não se esquece. Que amor é esse? O amor acima de todas as coisas, né? Então nós temos que dar crédito a esse amor do Senhor. A gente temos que caminhar lembrando do sacrifício do Senhor todos os dias pelas nossas vidas, né? Podendo ensinar a outras pessoas que ainda não conhecem, olhando e vendo que enquanto tem pessoas que estão lá fora, nós temos que clamar, né? Porque a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o Senhor, mas sim contra principados e potestades, né? Dominadores. Então nós temos que estar atento a toda essa situação e lembrar da intercessão, que é de muita importância a gente perceber pelos nossos irmãos, né, em Cristo, e para aquelas outras pessoas ainda que não conhecem, porque a Bíblia diz assim: orar um pelos outros, né? Temos que estar orando mesmo um pelos outros, e Ele pedir a Deus que o Senhor nos lembre no nosso coração em todos os momentos das nossas vidas, para que a gente tenha esse conflito com Ele, né, essa vontade de dobrar o nosso joelho, de ter, né, essa experiência com o Senhor, não só aqui na igreja não, mas quando a gente estiver no nosso canto, na nossa casa, né, clamar ao Senhor, pedindo a Ele misericórdia, né, podendo falar com o Senhor, para que o Senhor nos livre de todo mal, que a nossa mente esteja cativa a Ele, que quando os pensamentos ruins vier, né, a gente possa tirar, né, pensar no Senhor, lembrando da palavra dele que está escrita em todo o tempo, né, porque o salmista ele diz assim, ó: eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, né? O Senhor está o quê? Os ouvidos dele, né? Para ouvir as nossas petições, né? Ele vai dizer que laços de morte nos cercaram, né? Mas o Senhor, Ele o livrou. Daí Ele vai dizer no Salmo 116, no 12, né? Que é esse mesmo isso, mas no 12 Ele vai dizer assim, ó: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Né? Às vezes a gente está perdido lá fora e o Senhor Ele nos acha, porque o Senhor é Ele que nos escolheu primeiro, né? Não foi a gente que escolheu o Senhor, e Ele nos escolheu e nos nomeou para que a gente vá e dê frutos, né? Para que a gente possa a todos os momentos da nossa vida pregar esse Evangelho a quem quer que seja. Amém. O Senhor Ele vai designar, né, os 12 apóstolos, né? Ele dá poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, para fazer todas essas coisas, e eles vão
João, né? E ele vê as maravilhas que o Senhor propôs a ele a fazer. E depois também o Senhor vai designar também mais 70 dos seus, e eles vão lá, o Senhor dá poder a ele para expulsar os demônios, para curar os enfermos. E aí ele vai, ele expõe a mão, ele ressuscita, e ele vê o diabo, ele cai por terra, e eles se alegram e vai para o Senhor e fala que ele vê a Satanás cair como um raio, né? E aquelas coisas todas, mas o Senhor diz para ele que não era para ele se alegrar por aquilo, mas se alegrar por ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Essa é a importância. Glória a Deus. Porque isso não vai nos salvar, porque a palavra de Deus vai dizer, né? Quando aqueles homens chegaram, né? No teu nome expulsei, fez tantas as coisas, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Então a gente vai perceber por isso que o maior amor é o amor do Senhor, que ele esteja no nosso coração, né, para refletir a outras pessoas, né, para quando a gente chegar no lugar, o Espírito Santo que habita em nós, as pessoas vão ver que há diferença, né, de quem serve para aqueles que não servem, né, porque a palavra do Senhor vai dizer, né, aquele que roubava, não roube mais, aquele que matava, não mate mais. Então a gente vai compreender as coisas que o Senhor outrora nos falou, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As pessoas lá fora, ela vai compreender isso quando a gente se posicionar diante do Senhor. Enquanto isso, a gente vai dizer: a Deus diz que é crente, mas olha o que está fazendo, né? E a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunho sobre as nossas cabeças, nos observando, né? Para saber que somos nós estamos em Cristo mesmo. E quando nós estamos em Cristo, as pessoas vão ver diferença. Vai ver diferença em cada um de nós. Então, o que nós devemos mesmo é clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria todos os dias das nossas vidas para compreender o estatuto dele, o querer, o aperfeiçoar, né? A gente vê o que a porta estreita ela oferece, né? E a porta larga também oferece um homem, uma porta para a vida eterna, outra para a perdição. Então a gente tem que caminhar nessa porta estreita, né? Que é a porta que conduz à salvação, né? Tirando de nós toda a impureza, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que a gente possa seguir em todos os dias das nossas vidas, né? Lembrando que a gente pode entrar no nosso quarto, no secreto, orar ao Senhor, e o Senhor ele vai nos recompensar publicamente. Então a gente vai lembrar todos os dias das nossas vidas que a gente tem que amar ao nosso próximo, né? Amar aos inimigos, bendizer aos que nos maldizem, orar pelos que caluniam. E grande é o que? O nosso galardão nos céus. Aleluia. Então a gente tem que buscar isso em todos os momentos das nossas vidas, para que a gente possa ser cheio desse Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus que nos alegra nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Eu lembro das minhas caminhadas com o Senhor, ainda quando era novo no Evangelho, né? Lá para uns 2 anos de Evangelho, né? Seguindo os momentos assim de renunciar muitas coisas para viver o amor do Senhor, e o Senhor se apresentava assim de tal maneira que todos os dias nós temos que voltar a extinguir amor, né? Porque o Senhor lhe fala, nós sabemos que nós somos homens falhos, mas precisamos nos esforçar. Assim como o Senhor ele chega a Abraão e diz assim: ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Essa perfeição a gente só encontra quando a gente anda aqui na presença do Todo-Poderoso, né? Na presença do Senhor. E quando a gente anda nessa presença, a gente se sente alegre, porque quando vier a vontade de mentir, a vontade de fazer coisas erradas, a gente vai lembrar da verdade de Deus e a gente vai dizer: não vou fazer isso, e o Senhor se apresenta, né? Porque nós somos falhos em todo o tempo, mas o Senhor ele como se apresenta para nos aperfeiçoar. E eu creio nessa verdade de Deus, né? Que nós temos todos os dias das nossas vidas, caminhar com Ele,
pedindo a Ele discernimento para fazer as coisas, né, conforme o querer dele. Tanto o querer como o aperfeiçoar todos os dias, né, que a gente possa assim ser íntimo do Senhor. Amém. Né, pedindo a Ele que Ele nos ajude, né, nesta caminhada que muitas das vezes se torna difícil. Mas nós podemos sim caminhar com Deus, pedindo a Ele que Ele venha se manifestar todos os dias, porque o Evangelho nós não podemos dizer que é hoje sim e amanhã não. É vigiando e orando, né, para que não entre tentações, porque a palavra diz que o Espírito ele está pronto, mas a nossa carne ela é fraca, ela é negando a nossa vida todos os dias, porque o Senhor disse: se quiser vir após mim, nós temos que negar, né? Temos que negar e seguir ao Senhor. E quando a gente segue, o Senhor ele nos dá vitória, né? Porque diz Pedro assim: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Né? Então nós temos que todos os dias das nossas vidas nos apegar ao Senhor, pedindo a Ele, né, que Ele possa assim nos conduzir, que Ele possa em nossos corações nos ensinar a amar cada vez mais, né, para que a gente possa assim entender todo aquele ensinamento que Moisés ele passa quando ele chega para o povo de Israel, pedindo ao povo de Israel para ouvir, ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor, não há outro Deus, Ele é o único. Aleluia. Então Ele vai pedindo ao povo para que possa seguir, né, naquele caminho ao qual o Senhor induziu a Ele para ensinar ao povo, e pede para o povo ensinar aos seus filhos e os filhos dos seus filhos, né, caminhando com Ele, falando ao sentar, ao deitar, né, sentado à mesa, ao caminhar, falando da palavra do Senhor. Né, eu lembro que quando eu estava lá em Lauro de Freitas, eu estava ali próximo e todos os dias de culto eu estava ali. E eu lembro que David ainda era bem novo, acho que tinha mais ou menos uns 4 anos, e ali a gente dava uma mão, a gente ia o quê? Falando da palavra de Deus, né? E aquilo que o Senhor, né, fala, né, ele coloca a criança, né, na mente dele, os propósitos de Deus, ensina a criança a amar ao Senhor. Né? Muitas das vezes a gente pensa que não está fazendo efeito, mas está. Né? Às vezes o Senhor, Ele me conduz, às vezes eu estou orando, eu chego lá no quarto, eles estão lá dormindo, às vezes ele até acorda, eu coloco minha mão na cabeça, aí eu começo a orar pela vida deles, para que o Senhor se apresente sobre eles. Né? Aí eu vou orar pela vida de David, primeiro, depois vou orar pela vida de Daniel. Muitas das vezes parei, já chamei os dois para falar do amor do Senhor para eles, né? Falando da palavra. Eu sou aquele pai que David hoje ele tem 19 anos e hoje eu confronto ele com a palavra. Eu digo: você já aceitou o Senhor? Domingo agora ele veio para mim e falou assim: meu pai, eu vou lá em Mussurunga, eu esqueci de falar para minha mãe que eu ia lá em Mussurunga. Sim, você vai lá em Mussurunga fazer o quê? E aí, eu vou lá na casa do colega a gente vai passar um som lá, e eu falei: esse som que você vai fazer glorifica o Senhor? Né? Eu tinha perguntado a ele da ceia lá, glorifica da ceia, ele não sabia. Né? Aí eu comecei a conversar com ele em relação à palavra, e aí eu comecei a confrontar ele na palavra, e eu falei a ele assim mesmo: você está falando para mim porque você sabe mais como é sua mãe se preocupa mais porque é de mãe mesmo, e ela ia começar a falar com você. Então você está chegando para mim porque você sabe que eu não vou brigar, mas eu vou chegar dentro da palavra, eu vou falar com você. Então eu cheguei para ele e falei, né? Às vezes, se você quer sair, você lá vai glorificar o nome do Senhor, você vai sair para um bairro onde está acontecendo várias coisas, não vai na cobertura de Deus, porque ele não vai lá para glorificar a Deus. E aí falei, se eu me confundei dentro da palavra, ele desistiu de mim, né? Por várias vezes.
eu chamo ele, falo, e às vezes eu abro a palavra e mostro aí, eu digo a você, já aceitou o Senhor, você tem que pedir discernimento a Deus para você saber com quem você anda. Né? Você vai lá para poder evangelizar essa pessoa, porque ele disse que a pessoa tinha perdido até o pai e a mãe estava meio triste. Eu falei, se a pessoa perdeu o pai e a mãe está triste e você vai lá passar som com ele, o que você deve ir lá é falar do amor de Deus para ele, porque se morrer sem o Senhor é inferno. Olha assim mesmo para ele, né? Porque se a gente hoje aceita o Senhor e a gente vai produzir coisas do mundo para pessoas que ainda não conhecem o Senhor, a gente conhecendo ele, eu falei, você como meu filho, eu tenho que falar isso para você, porque o Senhor me incomodou, e se eu não falar e acontecer alguma coisa, o Senhor vai cobrar de mim. E para você eu tenho que falar, porque você é meu filho, você está me falando isso, eu estou orientado pelo Senhor, é para você eu tenho que falar. Entendeu? E eu lembro de um episódio também, quando eles eram mais novos, eles e meus sobrinhos estavam se envolvendo num negócio de grupo de coisas erradas. Né? E nesse momento eu estava com eles ensaiando louvores para o Senhor. Né? E eles começaram a sair, né, jovens, começaram a sair, estavam mais novos ainda, na além de maior. E aquilo ali me incomodou, peguei todos eles e sentei, né? E aí me veio aquela passagem de Samuel com os filhos de Eli, que os filhos de Eli, ele aprofundava na casa do Senhor, né, bagunçava tudo e Eli não chamava uma atenção. Daí o Senhor me lembrou daquela palavra, daquela passagem, eu passei essa passagem para eles e comecei a falar as coisas que eles estavam fazendo. Né, porque o Senhor me incomodou e quando o Senhor me incomoda, temos que ir lá para a culpa não cair sobre a nossa cabeça. Né, e nesse momento temos que falar mesmo, temos que orientar esses jovens. Hoje mesmo, eu fui, o pastor tinha me ligado, né, para poder pregar hoje, e minha irmã tinha me chamado para fazer também uma intercessão, né, lá no cinema. Ela estava, o Senhor tem usado ela para os jovens também. E ela levou mais de quase 70 jovens hoje para o cinema, né, para assistir um filme que é muito bom. Né, e os meninos deram glória a Deus lá e gritavam, e a gente ali, né, glorificando ao Senhor. Depois ela foi para a pizzaria com esses meninos, ficaram lá e eu voltei. O Daniel ficou lá com ela, né, e eu voltei e ela quer fazer com esses meninos, né, falar a palavra. Ela vai reunir depois na casa dela, lá onde teve o aniversário. Ali com esses meninos foram quase uns 70 meninos lá, tudo jovem, de maior idade, eles chegavam só a 17, entendeu? 17 anos. Ali foi algo maravilhoso, um filme ali, exemplo, né, para os jovens desse filme. Ali agora levou os meninos para assistir e ela quer continuar um trabalho com esses jovens. E assim o Senhor ele vem nos orientando para poder o quê? Estar intercedendo, né, nos juntando mais ainda, cada vez mais, cada um de nós, aqui que já temos mais tempo, né, está a Cristiana, está a Luciana, está a Eliana, está o jovem ali, pouco tempo que aceitou ao Senhor, né, tem Ivonete lá atrás, tem a pastora, tem o pastor. Nós já somos aqueles que somos mais unidos aqui. Quando nós nos unimos mais ainda, eu creio que o Senhor ele vai mandar mais pessoas. Entendeu? O Senhor ele vai mandar mais pessoas, porque eu creio que é isso que o Senhor quer, que a gente venha cada vez mais nos unir, e aí nós vamos estar o quê? Formados diante de Deus, né, para fazer o ídolo do Senhor. Aleluia! Ajudando o outro, né, um orando pelo outro e trazendo aquelas pessoas que ainda não aceitaram o Senhor, e ela vai ver tanto amor em cada um de nós, um pelo outro, que ela vai ver que há algo diferente. E quando vê esse algo diferente, as pessoas querem se achegar, né, porque está vendo, né, que eu e meu irmão Mário, a gente se dá bem. Eu e minha irmã Luciana com a pastora, todos nós estamos se dando bem um com o outro, e o Senhor vê essas coisas, e quando o Senhor vê isso, no nosso coração está ardendo por almas, por pessoas, o Senhor é quem manda. Amém. Quando a gente começa a ter uma determinação para com isso, aí o Senhor vai mandar pessoas, e essas pessoas a gente vai saber o que? Orientar essas pessoas, né? Porque o Senhor, o Espírito Santo, ele é quem conduz a isso. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder falar do amor do Senhor, estar disposto no momento de precisão. Glória a Deus. Glórias. Glórias sejam dadas a Ti. É como eu sempre falei aqui na igreja, né? Comunhão, unidade, né? Estar junto. Eu sempre falei aqui na igreja sobre isso.
E a parte de Ló, né? Ele era família, né? Mas como ele viu que estava todo mundo ali, um brigando pela parte, né? O povo dele já estava brigando com o povo de Abraão ali, dando aquela coisa, não estava tendo mais unidade. Então o que foi que aconteceu? Teve que separar, teve que dividir. E Deus, ele não está nesse negócio. Deus não quer divisão, quer unidade, quer comunhão, quer união, amém? E o que foi que aconteceu? Ele viu o pasto verdejante, né, lá na frente. Aí disse assim: não, eu vou por aqui. Mas nem tudo que é belo presta pra gente. Nem tudo que acha que é bom presta pra gente. Então a gente tem que estar na vigilância sempre, né? Para ver se é de Deus aquele lugar, né? Perguntar ao Senhor se é para fazer, como fazer, né? Porque a gente vai no coração, a gente vai com ansiedade, vai fazer as coisas e acaba a gente mesmo se prejudicando. Por isso que a gente tem que andar sempre pedindo orientação ao Senhor. É no joelho, é ali lavando o prato, né, Lu? É lavando o prato, é fazendo uma comidinha, sabe? Lavando roupa. A gente tem que estar sempre ligado na obra do Senhor. Porque sempre tem uma pessoa que ele diz assim: não, aquela ali está ligada. Então eu vou dizer a ela para orar por fulano, né? Assim mesmo. É como aconteceu uma vez, lembra que a gente estava aqui no dia de segunda-feira fazendo oração. Fazia tempo que a gente não via essa excelentíssima pessoa, né? Aí eu disse assim: eu estava em casa. Eu disse: Senhor, o Senhor mandou orar por ele. Para quê? Para dar livramento. E aqui o Senhor me tocou de novo para orar pela vida de Mário. Para dar livramento. Foi livramento de morte, né? Com aquela moto que ele tem. Mas eu creio que atrás dele, vindo para casa, está um anjo sentado dele, né? E eu creio que ele aprendeu, tanto na saída como na entrada, a pedir cobertura do sangue. Porque o diabo é nosso adversário. E ele não gosta de crente, gente. Por isso que a gente passa por luta, por peleja. Porque tem o dedinho dele na vida da gente. Por isso que a gente não pode de jeito nenhum deixar brecha. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo deixar brecha na vida da gente. Uma das coisas é a mentira, né? A mentira é uma brecha. Falar do irmão é uma brecha. Dizer que está errado, não está certo, é uma brecha. Ele tem que estar vigiando sempre e ver o que a gente coloca dentro da casa da gente. Antes mesmo que a gente venha colocar, Senhor, é para fazer. Pai, é para fazer, Senhor. Se você não ouvir, não ver o que é que Deus vai fazer, é melhor não fazer. Você sentir no coração aquele negócio apertado, não faça não. Está aí, está nas suas mãos. E vai acontecer. Amém? Deus abençoe, né, o diácono Edivaldo, que o Senhor Jesus abençoe, amém? Que o Senhor Jesus continue lhe dando palavras, amém? O Senhor Jesus lhe dê, sim, autoridade com os seus filhos, porque os primeiros, nós temos que resgatar é a nossa família, né? É a nossa família, a nossa casa. O Senhor Jesus lhe dê, sim, sabedoria, ousadia, palavra do Espírito Santo. Chama ele para si, amém? Na sua casa, fora da sua casa, naquela moto, fazendo pão. Deus, vai, amassa aqui comigo. Amassa aqui comigo, Senhor, esse pão, né? Para que venha fazer bem às pessoas. Porque quando a gente compra um pão lá fora, eu oro antes de comer. Senhor, tira tudo aquilo que foi feito para que esse pão tivesse saída, para sair, para vender. Eu te abraço e as pessoas que fazem, a gente não sabe quem é. A gente não sonda o coração. Só Deus. Amém?